A paz do Senhor, nós estamos aqui hoje para trazer sobre a lição de número 7, que fala sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. Essa lição será ministrada dia 14 de maio de 2017, que inclusive é o dia das mães, né, pastor? Exatamente. Felicidade a todas as mães que estão nos vendo, as professoras que são mamães, você que tem uma mãe, todo mundo tem uma mãe, e os parabéns aos dias, o dia dela, o dia da mamãe. Deus abençoe a todas. Amém. Isso aí, né? Nosso texto diz que porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, e o versículo 16. Nossa verdade prática diz que Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Então essa é uma lição importante para nós aprender sobre o caráter dessa mulher, né? Uma mulher digna de confiança. Ela tinha um caráter bondoso e fiel. Então, vamos aprender durante essa lição. O ponto central diz que Ruth tinha um caráter bondoso e íntegro. Então esse é o ponto da lição que o professor vai tratar na sua classe. Esse é o objetivo, né? A gente sempre lembra que a lição é dividida em tópicos, então o professor tem uma construção histórica, tem um relato histórico, que também vai falar sobre o caráter, que é o principal da lição. Então fica aí a nossa dica. Pastor Celso, o senhor pode... Eu acho que é importante frisar nessa lição de Ruth, a Moabita, inclusive isso aqui é contido da leitura da segunda-feira, que é Neemias 13, verso 2, mas eu gostei muito dessa frase aqui: Deus transformou a maldição em bênção. E é justamente a grande sacada, digamos assim, do livro de Ruth. É a grande sacada da historicidade dela. E a verdade prática tem muito a ver com essa questão de Deus transformar a maldição em bênção, quando ele quebra os paradigmas raciais. Uma mulher, digamos assim, por nacionalidade, por ancestralidade, por nascimento, por etnia, por raça, que deveria ser, digamos, totalmente estigmatizada, Deus faz todo o pano de fundo, toda a armação no bom sentido, para que ela fosse bem-aventurada e se atrelasse a essa mulher digna também, que no caso era Noemi. E no decorrer da lição, no decorrer da história, no decorrer do livro, até é bom que os professores incentivem a que os alunos leiam todos os capítulos do livro de Ruth, visto que não é um livro tão lido assim, não é um livro tão apreciado. A pessoa se liga muito a salmos, não tem nenhum problema nisso, epístolas, evangelho, nós crentes, digamos, pentecostais, assembleanos, a impressão é que a gente dá muita importância mais ao Novo Testamento, nada de errado nisso, mas as historicidades, os didatismos, os ensinamentos do Antigo Testamento, principalmente esse livro de Ruth, é extraordinário. Então que se incentive a ler todo o livro para entender um pouquinho mais as entranhas do que Deus teve que fazer para quebrar um paradigma racial muito sério, porque o povo judeu leva muito a sério a questão da pureza da raça, da pureza da ancestralidade, e Ruth é colocada ali nessa situação justamente pela mão de Deus. É importante frisar isso daí, porque Ruth tem muito a ver com a gente era e é gentil ainda, não somos judeus, transformamos-nos em noiva do Cordeiro, igreja. É uma história muito relacionada com o Evangelho e muito relacionada com o agir gracioso de Deus no ato de salvar e trazer para perto aqueles que estavam longe, fazer uma restituição, uma colocação, apresentando-se até tipologicamente na posição do Redentor, do remidor chamado Boaz. Né? É mais ou menos por aí, queridos. Perfeito. O primeiro tópico fala Ruth, um resumo de sua origem. Vai falar que ela é uma estrangeira. Perfeito. O povo judeu, como o senhor já frisou, ele tem essa barreira, né, contra o estrangeiro. Tem que ser puro, puro. Eu estava numa sala de aula há poucas horas atrás aí, e até citei uma questão do Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações, lá em Israel, lá em Jerusalém, é bom que você chegue ali e que eles não identifiquem o teu idioma, que não seja o hebraico. Eles preconceituam muito isso daí. É bom que nas cercanias do antigo templo, do que sobra aquele muro ali,
é necessário que você fale hebraico, é necessário que você, se tiver uma outra nacionalidade, é bom que você não transite por ali. Eles levam muito a sério a questão de se aproximar de Deus, o que sobra do templo original, aquilo ali, para que você tenha uma raça pura, porque eles têm aquela coisa ainda de que Deus apenas aceita eles. Mas a graça de Deus, ela transpõe barreira racial, transpõe a questão social, os estratos mais baixos, os estratos mais altos. Para Deus não tem conotação nenhuma a questão da graça, que é a grande sacada do livro de Ruth, a graça de Deus transformando maldição em bênção. Dessa estrangeira, interessante, dessa moabita, que é produto, essa nação nasce de um incesto, essa nação nasce com um parentesco com Abraão, evidentemente, né? É a questão de Ló aqui, o Ló, sobrinho de Abraão, a forma fatídica com que ele sai de Sodoma e Gomorra, com as suas filhas, não ia se gerar, ia terminar ali a linhagem, não tinha marido, não tinha esposa, embebeda o pai, engravida do pai, e vem o Amon e o Moabe. E é justamente a nacionalidade de Ruth, ou seja, produto de um incesto, vamos colocar dessa forma. E inimigos históricos de Israel, a gente vê isso em Números, capítulo 20, tem uma questão muito interessante acerca dos antepassados dessa mulher chamada Ruth. Mas ela foi um diferencial, ela foi como diz um linguajar jurídico, ela foi um ponto fora da curva. Mas é bom a gente frisar essa questão de ser estrangeiro, porque quando o povo estava saindo do Egito, né, houve já esse embate com, vamos dizer assim, com os moabitas, né? Houve essa rixa, já começou lá atrás. Né? Lá atrás. Então, inclusive, é interessante no ponto 1 aqui, Ismael, fazendo alusão a Deuteronômio 23, verso 3 ao 6, Neemias 13, verso 2, o Senhor determina que os amonitas, eles poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Deus, nem ainda a sua 10ª geração, ou seja, totalmente execrados, totalmente excluídos, ou seja, a origem étnica de Ruth era, por assim dizer, o lixo do lixo do lixo. Agora, o que Deus faz? Ele coloca ela na linhagem justamente da maior esperança dos judeus, que era o Messias. Deus faz questão de fazer isso, porque Deus, ele quebra paradigmas, ele quebra protocolos, ele quebra preconceitos, ele quebra tudo para mostrar que ele é Deus e que ele escolhe quem ele deseja para os seus infinitos e maravilhosos propósitos. Quando ela casa-se com o filho, né, vamos dizer assim, dessa família de Noemi ali, da família israelita, da família israelita, ali que ela entra na nação de Israel, né? Exatamente. Não é quando ela se casa com Boaz, ela já estava inserida na nação pelo primeiro casamento, certo? Perfeitamente, perfeito, exatamente. O papel de Boaz é o remidor, na verdade, dentro da história dela, mas ela já adentra a história já no primeiro casamento. Para dar continuidade ao que ela começou, né? Para dar continuidade. Ela na condição de viúva, termina ali, acaba ali, não tem mais nada. O remidor, ele, digamos assim, ele entrou para dar continuidade o que o marido morto teria que dar, se estivesse vivo, digamos assim, tá? Ou seja, perdi. Então, a gente vê na questão Ruth, Boaz, uma restituição, uma restauração, uma devolução da parte de Deus de tudo aquilo que ela teria se fosse uma mulher plenamente casada e não com o marido morto. Jesus vem trazer isso para nós. É interessante isso daí, porque é justamente o que Jesus fez por nós. E eu acho interessante, eu sei que tem gente que não gosta dele, mas eu aprecio muita coisa, o Caio Fábio. O Caio Fábio, ele diz que Jesus, ele tem que ser a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus tem que ser a chave de interpretação da Bíblia. Então isso aqui é Jesus puro, isso aqui é evangelho puro, isso daqui é o Filho de Deus se fazendo, digamos assim, o nosso parente próximo, o nosso novo marido, para suplantar, para suprir a nossa viuvez de divindade, a nossa viuvez do Deus verdadeiro, digamos, né? Vamos dar uma pincelada nessa história para a gente entrar no próximo tópico. A família de Elimeleque encontrou dificuldades em Belém, na casa do pão. Exatamente. Vai para uma terra, lá os filhos casam, né,
com Ruth e com Orfa, né? O Malom, ele se casa com Ruth, o Quilion se casa com Orfa. Na verdade, foi isso que aconteceu. Aí, uma outra crise, né? Acabou, finalizando morrendo os 3 homens. Exatamente. O final do ponto 2 do tópico 1, os 3 homens falecem, deixando 3 mulheres sem amparo. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Por causa de uma seca e 3 óbitos. Interessante isso daí, gente. Interessante que Deus, ele age. Quando o óbito se estabelece, ele age. Lembra dos óbitos na casa de Jó? Dos óbitos na casa de Jairo? Do óbito na casa da viúva de Naim? E do maior óbito da história, o óbito de Jesus, mas ao 3º dia. A Bíblia diz lá em Atos, Lucas registra, que Deus ressuscita Jesus sendo soltas as ânsias da morte. Então Deus é especialista, desculpe o termo, Deus é especialista em estragar velórios. É uma colocação apenas. Afinal, ele é o dono da vida. Né? Exatamente. E Jesus diz isso. Lembra-se, João 11, ele para diante do sepulcro de Lázaro e bate no peito. Eu vou usar a expressão aqui, bater no peito. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é verdade? Um outro ponto aqui, Ismael. Observe que a gente vai comentando os assuntos e não é errado você jogar a temática para um ponto da Bíblia, para outro ponto da Bíblia, quer para frente, quer para trás, mas conquanto que você siga a linha daquilo que a lição está informando. Aqui a gente fez um momento, digamos aí, que eu vou chamar aqui de devocionalidade. A gente trouxe o Lázaro para a arena, trouxemos o Jairo, trouxemos Jesus aqui, trouxemos João 11, mas dentro de uma linha, digamos, devocional, de um Deus que restitui, de um Deus que entrega e Deus que resolve questões obituárias. Essa é a questão. Mas voltando para a lição novamente. Então não tem como transitar dessa forma. O que é isso? Você não está fazendo uma leitura seca. Até no nosso CAPED, 2 e 3 de junho, eu convido a todos, a gente vai ensinar o que é a leitura seca de uma lição. A gente vai ensinar o que é a leitura criativa, o que é a leitura paragrafal, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, trazendo apêndices, trazendo um aglutinamento, trazendo uma maximização de informações relevantes e que tem a ver com o que está sendo informado. Então o nosso CAPED vai ser extraordinário. Guarde a data, em 2 e 3 de junho. Perfeito, pastor. Já fica o nosso convite. Exato. Depois mais informações aí no canal, no Facebook, enfim, a gente vai divulgar mais. O que eu acho interessante nesse ponto é que a família foi para lá, casaram, tudo, mas a fidelidade de Ruth, é claro que ela apresenta no livro, é o formato do livro, né? Ela se apresenta quando ela, vamos dizer assim, teria sido dispensada de qualquer compromisso. A sogra diz: olha, voltem para as suas casas, para os seus deuses, para a vida que vocês tinham, mas aí Ruth diz: não, foi o texto que a gente leu, né? Textual. Aonde você for eu irei, aonde você estiver lá eu estarei, enfim, parafraseando aí. É nesse momento do livro que ela revela a sua fidelidade, digamos, com as suas palavras, ela se revela principalmente a Deus. Ela vai dizer que o teu Deus será o meu Deus. As palavras são dirigidas a Noemi, Ruth dirige as palavras a Noemi, só que aquilo ali, digamos, é um mote não triunfalista, mas um mote de convicção na crença do Deus de Noemi. Ora, o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi é o nosso Deus. O Deus de Noemi não era a pluralidade de deuses que os amonitas e moabitas tinham, mas ali ela estava dando, digamos, exemplos de uma fé monoteísta, exemplo de uma fé pura, de uma fé, digamos, autêntica, de uma fé genuína. Ou seja, sei da minha condição de viuvez, sei que eu não tenho nada, mas eu não largo o Deus que você serve. É mais ou menos por aí. É uma palavra, digamos, de reafirmação de fé. Eu vejo dessa forma. Isso a gente nota pela Bíblia que a órfã voltou para a sua casa, para a sua... Né? Digamos, a órfã se desvia, não é verdade? Aqui a gente está vendo os 2 ladrões da cruz. Aqui a gente está vendo o Demas que o Paulo cita como obreiro dele.
Mas lá na frente, no final da historicidade de Paulo, aí Paulo se lamenta: o Demas me abandona, amando o primeiro século. A gente vê aqui Paulo, tinha um obreiro dele chamado Alexandre o Latueiro, não é verdade? Aí ele diz que Alexandre o Latueiro lhe causa muitos males, e por aí vai. E aqui duas situações: Orfa volta a ser o que era, e Ruth dá sequência naquilo que ela havia começado, no seu entrelaçamento com essa família de Betlehem e no seu entrelaçamento com a judia Noemi. E é nesse ponto que demonstra o caráter dela. O caráter dela. Ponto 2, o cuidado. A resiliência, a firmeza, a constância, não esse caráter oscilante que a gente vê no cristianismo de hoje. Um caráter que pensa uma coisa domingo, mas quer outra coisa na segunda, e por aí vai. Eu gostei muito de uma frase que um pastor nosso aqui de Araranguá falou, que o nosso guarda-roupa é cristão, mas a nossa mente é pagã. É de se pensar, né? É interessante isso daí, né? Tem que calar, né? Exatamente. Essa frase, ela dá muitas bifurcações teológicas que a gente podia comentar. Nossa mente, nossa roupa é cristã, mas a nossa mente é pagã. No caso de Orfa, ela era uma crédula em Deus, mas uma conveniência. Ela servia a Deus por causa da segurança do marido, aquela coisa toda. Mas quando se perde o marido e essa estabilidade, ela mostra quem ela era. Voltou a ser o que era. A Ruth não: eu perdi tudo, mas eu vou ficar por aqui. O teu Deus é meu Deus. É convicção de fé. Por isso a temática da lição, não é verdade? Ruth, uma mulher digna de confiança. No ponto 2, para nós avançar, sim, o cuidado de Noemi. Está interessante o papo aqui. Está ótimo, interessante. A gente vai aprofundando na Bíblia, e cada vez que a gente fala sobre o assunto, vai abrindo novos horizontes. Então, eu acho interessante a gente... Aí, felizmente o senhor falou, gente, não saia fora da lição. Está na linha. Que o professor tem que... aproveite a questão tópica da lição, que é a oferta. Tá? Por mais que a leitura seca é ler ponto por ponto, ipsis literis, essa é uma leitura seca. Você não informou nada. Você só fez um favor para a tua classe de ler a lição. Mas aqui não. Aqui você se utiliza dos tópicos e vai aglutinando, aglutina, traz novas informações, não o óbvio, não o que está escrituristicamente aqui embasado. Traz o adicional, que é isso que o aluno quer saber, o adicional. Ponto 2, cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Então, o primeiro ponto a gente já falou, um amor sincero e profundo, onde ela demonstra por suas palavras. Um ponto, observe que a gente está comentando como um todo, e no cuidado de se ver os tópicos e os pontos, a nossa linguagem já foi tópica, a nossa linguagem já foi pontual dentro daquilo que está acontecendo na história dela. Isso que é interessante. Então, como que é isso? É um pecado você, sábado à noite, ler a lição para dar aula domingo de manhã. A lição você vai colhendo ela segunda, terça, e chega afiadíssimo. E de repente você nem abre a lição, mas tudo que você falar tem tudo a ver com a lição. E o teu aluno vai acompanhar isso, se você está transitando na linha mestra da lição, ou se você está divagando, chutando daqui, chutando dali. O aluno vai saber. Perfeito. Guarde essas dicas, porque isso é muito enriquecedor para a sua aula, e a tua aula fica mais dinâmica. As pessoas passam, os alunos passam até a participar da aula, porque fica dentro de um assunto e a aula fica bem mais... Me vem uma frase aqui, eu quero que vocês guardem essa frase. A ovelha não é presa pela cerca, a ovelha é presa pelo pasto. Entendeu, irmão? Entendeu? É boa essa, né? Perfeito. Ponto 2, um caráter amoroso, né? Do subtópico 2. No tópico 2, o subtópico diz que um caráter amoroso, a gente já falou, ela era confiante, amoroso e confiante, um caráter fortalecido em fé em Deus, né? Que ela não desistiu, e decidido e firme. Então, esse posicionamento dela resume o que a gente falou, né? Perfeitamente. O caráter em linhas gerais, a gente tocou profundamente no tópico 2. Nós vamos adiantar, professor? Nós vamos tratar, eu queria que o senhor resumisse para nós a questão aqui do tópico 3, a chegada de Belém, quando Noemi retorna, né?
E também aí a questão que ela casa com Boaz, o remidor, deixa eu resumir isso para nós. Isso é interessante, gente. A chegada na casa do pão foi providencial. A gente vê, vamos juntar as coisas aqui, Jesus chegando na casa do pão. Como que Jesus chegou na casa do pão? Por nascimento, que foi providencial, não é verdade? A questão, a lição de Jesus no sentido da manjedoura, no sentido da estrebaria, no sentido de não ter ninguém para assisti-lo, no sentido de não ser berço de ouro. Então, digamos assim, ela chega em Belém em baixa. Ela chega em Belém para não ser ninguém. Chega em Belém basicamente para matar a sua fome. Ela nunca contava que em Belém ela iria atrair a atenção deste homem, desse sujeito chamado Boaz. E mais, ela nunca imaginava que a saída até Belém em baixa, na casa do pão, para se sustentar, para sobreviver, ela encontraria o que? O resultado daquilo que seria a sua estabilidade enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto felicidade, digamos, conjugal, pelo resto da vida dela. Então, na diversidade, Deus reservou essa surpresa. Na diversidade, Deus reservou um casamento. Já foi muito miraculoso ela ter se casado com um judeu. Mais miraculoso ainda, olha a nacionalidade de novo, ter se casado novamente com outro judeu que a sustentaria, que a cuidaria dela pelo resto da sua vida. Isso é muito interessante. Que inclusive, que deu testemunho dela no texto bíblico. Se a gente lê, ele fala muito bem dela, né? Exatamente. Então não fez algo por piedade. Eu acho interessante um ponto aqui. Encantado com a beleza da moça e admirado por sua história, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que tomara conhecimento de seu gesto amoroso para com quem? A Noemi. Foi amor à primeira vista. E interessante, tudo que Ruth planta no cuidado com a sua ex-sogra, né? Era uma ex-sogra. E hoje a gente sabe a estigma com que marcam as sogras hoje. Mas pelo cuidado que a moabita, a estrangeira, a estigmatizada teve com a sogra judia, um judeu vê isso daí e fala benignamente dela e observa o seguinte: puxa vida, se essa mulher agiu assim com a sogra, como ela não será comigo? Irmãos, a lei da semeadura vale. Para nós encerrar a questão o professor enfatiza a questão do remidor, né? O papel do remidor. Mas eu quero trazer de novo esse ponto aqui para nós encerrar. O senhor também já está, se o senhor quiser completar aí depois alguma. Sim, claro. Que a questão do casamento, a questão do costume, do parente mais próximo, a gente vê que ela trata isso com uma naturalidade. Quando a gente olha para a nação de Israel, a gente vê que é uma nação firmada sobre aspectos divinos, vamos dizer assim, Deus instituiu. Exatamente. Então prova que Ruth estava inserido já naquela nação, tinha o conhecimento de Deus, sabia que Deus tinha cuidado com a viúva, com o tanto que está na lei. Então isso prova que ela realmente tinha abraçado essa fé. Ela foi absorvida. Então, foi absorvida pela fé, pela cultura. Ou seja, desde o momento quando ela se casa, o primeiro casamento dela, ela já está sendo, digamos, atraída, absorvida pela cultura judaica como um todo. Ela está ali rompendo com as tradições de politeísmo dos moabitas. Ela está rompendo com a questão histórica e a forma com que se nasceu essa nação. Ela faz um racha com aquilo que ela era já no primeiro casamento. No segundo casamento, digamos assim, foi um plus, foi um bônus que ela recebe, e acredito eu, divinamente falando, mais pela forma com que ela trata Noemi. Ali é o resultado da sua bondade, da sua ética, da sua moral, da sua retidão, da sua confiabilidade, conforme a temática diz, daquilo que ela foi para com a sua sogra. Ou seja, se dependesse de Orfa, a velha Noemi ia morrer às línguas. Mas tudo bem, Orfa foi embora, mas eu vou ficar aqui, eu vou cuidar de você. E lá na frente ela recebe isso de uma maneira, claro, muito mais dimensionalizada, muito mais maximizada na figura do remidor chamado Boaz. Que eu aprendo, né? Quer servir a Deus, rompa com o mundo. Boa. Se você não pode... É isso que está aqui na lição. Isso é da Bíblia. O João falou, quer se tornar amigo de Deus? Seja inimigo do mundo. Quer se tornar inimigo de Deus? Seja amigo do mundo. É verdade? Ela rompe com Moabe.
e a sua historicidade e a sua ancestralidade, e assume uma nova identidade. É igual nós, na nossa redenção, a gente rompe com esse mundo e podemos dizer, como Paulo disse, a nossa cidadania está nos céus. Podemos concluir? Podemos concluir. Eu, por mim, falaria mais umas 2 horas. Está interessante o assunto. Debates assim é muito bom, gente, muito bom. Espero que você do outro lado esteja aproveitando também. É claro que você vai enriquecer muito mais isso. Aqui são 2 velhos fazendo divagações apenas. Vamos lá, nossa conclusão. Sim. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem, na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas e em todos os lugares, independente da nacionalidade, de sua cor ou condição social. Olha só, pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Perfeitamente. É por isso que João escreve: Deus amou o mundo de tal. Não tem como dimensionalizar essa palavra. Impossível. É isso aí. Encerramos? Valeu, Ismael. Obrigado. Obrigado, pastor Celso, mais uma vez. Valeu. Quero registrar aqui que é a segunda vez que estamos gravando o vídeo, né? segunda Ocorreu um vez. problema. O pastor Celso se Mas expôs esse aqui mais saiu uma vez. melhor, parece. A gente vai... Saiu até melhor. Esse Gente, aqui. falar de Bíblia, se você se reunir para falar, cada vez vai melhorar, cada vez mais. verdade. Bem. Então, tem o nosso Caped aí que está chegando. Já 2 e 3 de junho. Isso. O pastor Celso é um dos nossos palestrantes Pastor também. Alan, Pastor Alan também. Cardoso também. 2 temáticas comigo, 2 temáticas com Alan. Gratuito. O meu material já está pronto. O pastor Alan está em processo de... E já está pronto também. Já está pronto. Ótimo. E vai ter diplomação. Vai ser uma sexta-feira e um sábado. Uma apostila gratuita, diploma gratuito. Vai ser maravilhoso. É para você que gosta da escola dominical, talvez você quer se tornar um professor ou você quer melhorar como professor, é uma oportunidade imensa e tremenda para você aproveitar no campo de Araranguá. Você é nosso convidado. E lembrando uma das minhas matérias, só para dar um gostinho aí, só um coicinho de porco aí, bem curtinho, eu vou falar sobre capa, livro e pergaminho. Não perca, hein? Deus abençoe, gente. Até a Um próxima. abraço, até mais.